E aí, pessoal, chegou a hora da timeline tricolor deste domingo. Tudo o que foi dito sobre o título, repercussões também, mas claro, reforços, porque esse foi um assunto muito falado na timeline. Então, timeline tricolor deste domingo, a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora o assunto é mais ágil, tá precisando daquela grana extra. Viajar, pagar uma conta, não interessa. Tem FGTS parado? Tem uma solução para você. Entre em contato com a Mais Ágil na descrição do vídeo. Você tem a oportunidade de, conversando com eles, ter essa grana em 24 horas na sua conta. Tem FGTS parado? Tem uma oportunidade de pagar as contas, principalmente porque você tem a Mais Ágil como parceiro. Fale com eles, resolva. Tem essa possibilidade? Mais Ágil resolve para você. Gente, timeline tricolor, não vou chamar de timeline especial, porque não tem, temos muitos assuntos e a vida recomeça. Nessa quarta-feira, o Grêmio que festejou o hepta no sábado e que agora começa também a projetar. É natural isso, ainda temos nessa timeline algumas repercussões e algumas frases ditas no jogo, mas agora é olhar para frente e o que o Grêmio tem a projetar. O Grêmio que folgou no domingo, recomeça sábado e terça tem uma decisão em Porto Alegre. E precisa de torcida, precisa de uma casa cheia, precisa mais uma vez do engajamento do seu torcedor, porque o Grêmio agora precisa recuperar o jogo da altitude. A vitória sobre o Huachipato é tida como fundamental na caminhada do Grêmio na Libertadores. Então, toda a atenção possível, o Grêmio retoma os trabalhos na segunda-feira. Vou pegar algumas frases ainda de ontem, porque teve uma flautinha, uma cutucada do Vija Sante. Perguntado, ele caminhando com a taça do título, perguntado, é pesada? Ele diz, é pesada. Tem uns que ainda não sabem. Tocou a flautinha com relação, obviamente, aos torcedores do Internacional. Sobre Kahneman também. Kahneman fez um elogio e uma declaração ao Grêmio. Diz Walter Kahneman, que conquistou os 7 títulos, o Grêmio é parte da minha vida, sou muito feliz de morar aqui e torcer para o Grêmio. Walter Kahneman, o maior argentino que atuou com a camisa do Grêmio em toda a história. Aqui ainda repercussões de ontem. E aí o assunto vem para reforços. Renato foi definitivo ontem, tá, gente? Definitivo. Não quero deixar de... Não deixem, né? Hoje às 8 horas, quem tá vendo esse vídeo entre as 5h40 que ele tá sendo postado até as 8, não esqueçam, 8 horas tem live, tá? Tem live aqui no canal e amanhã tem o Papo de Gremista para Gremista. Felizmente, dessa vez vamos conseguir fazer lives falando bastante do Grêmio aí, sempre junto com vocês. Então, não esqueçam disso. Mas só coloquei isso para falar e lembrar também de uma frase do Renato, aí já projetando, que me parece importante da gente colocar aqui. O Renato ontem falou muito sobre reforços na coletiva. Ele não diminuiu em nada o título do Grêmio, o Renato fez uma entrevista maravilhosa ontem, uma entrevista madura, né, de quem tem entendimento do seu tamanho. Ele diz o seguinte, precisamos de reforços, temos 3 competições pela frente e é importante trazer jogadores. A cada 3 dias tem uma decisão. Estamos trocando ideias para buscar reforços em busca de mais um título. Sempre trabalhando pelos melhores resultados. Clube grande disputa as principais competições. Vamos atrás de jogadores para brigar. Não é porque ganhamos o gauchão, ou no caso o estadual, que vamos nos acomodar. Pelo contrário, vamos buscar mais e seguir pensando grande. Ou seja, o Grêmio vai às compras. O Grêmio vai às compras. E aqui começa o que a gente vai começar a imaginar a partir de agora. Existe uma janela aberta em andamento de jogadores que estiveram atuando nos regionais. Está aberta essa janela. Até o dia 19. Hoje é dia 7 de abril. E é até o dia 19. Então, isso existe e isso precisa estar no nosso raciocínio. O Brum falou sobre isso também.
Felizmente, podemos dar a alegria do Épito à nossa torcida. Não vou prometer nada sobre reforços, né? Não é o meu estilo prometer, mas estamos sempre atentos ao mercado. Obviamente, o Grêmio vai contratar ao longo da temporada, até porque temos uma janela, aí ele projeta aquela janela do meio do ano. Já vi que nós vamos voltar a criticar o Brum rapidamente, porque o Grêmio precisa de reforço sim, o Renato já disse isso. E da outra vez o Brum só abriu, porque ele fala em não prometer, mas ele prometeu um 9 nível Soares, ou com uma base gigante. E isso acabou gerando uma série de desconfortos. Dessa vez ele mudou mesmo, que ele disse que não é o estilo dele prometer, ele prometeu sim. Mas aqui o Grêmio precisa agora de algumas reposições. A informação é que o Bruno Vini está saindo, aí se fala no Rodrigo Caio, o Grêmio precisa agora. O Grêmio precisa de goleiro, o Grêmio precisa de mais de um zagueiro. Então, tem que repor agora. Um dos nomes que se citou foi o do Kaique, né, que ontem, na saída do campo, tá rolando esse vídeo, foi perguntado sobre se ele viria ou não para o Grêmio, ele disse, não sei. Não tem muito o que dizer, coitado do Kaique, mas o Kaique é um nome que está sendo citado para vir para o Grêmio, tá? É um dos nomes, lembrando que ele nunca jogou num grande da Série A e nunca jogou na Série A com protagonismo assim. Então, Kaique, bom jogador, tá? Bom jogador, volante, 28 anos, do Juventude, ontem também fez um bom jogo em Porto Alegre. O Vini, como eu disse, está indo para o Vitória. Existe essa possibilidade, aí hoje se citou muito Rodrigo Caio, não vejo por que não dar uma oportunidade para o Rodrigo Caio se existir isso. Tem 2 jogadores no mercado que estão sem contrato, treinando em separado aí, e que poderia se apostar, né? O Rodrigo Caio é um. Aí tu vai dizer, pô, porque é um jogador que está quebrado, tá? Por isso é que eu estou falando em produtividade, mas são jogadores que... E o outro é o Pato, o centroavante, que já jogou no Inter, que está aí se oferecendo para jogar em todos os clubes, e gostaria de voltar, tá treinando sozinho e tal, gostaria de voltar, mas também não. Será que não daria para apostar nos 2? Não sei, poderia se pensar nisso aí, ali na frente, mas claro, estou falando aqui como torcedor, como leigo, porque hoje eu não estou mais dentro do mercado, não sei o nível de problema que esses jogadores teriam. Então, só nesse ponto. Diego Costa foi assunto também, porque ele disse por que escolheu o Grêmio, que ele queria uma pré-temporada e ele tinha certeza que ele ia voltar a dar resultado, algo que ele não conseguiu fazer, né? Então, ele considera que foi isso que foi determinante para que ele voltasse a atuar. Lembrando que ele não chega no Grêmio na pré-temporada, né? É curioso isso, que ele não chega, o Grêmio não contrata ele. Ele não é a convicção do Grêmio. Tanto é que ele estreia depois do Grenal. O Grenal é a 9ª rodada do Gauchão. Ele estreia depois. Mas ele considera isso. Ele chega a dizer, eu precisava de um ano completo porque sempre vim na metade do tempo do campeonato. Questão apenas de fazer uma pré-temporada, encontrar o time, o grupo ideal, um trabalhador que desse o suporte para eu jogar. Eu começo ainda, mas ele está muito satisfeito com o que ele está produzindo. Lembrando, né, jogador muito brigador dentro do campo, mas muito brigador. Sobre outra situação ainda sobre reforços, né, seria o zagueiro, volante, lateral esquerdo, um 10 reserva, um centroavante reserva. E a tendência, pelas informações da timeline dos jornalistas, é que isso vai acontecer mais no meio do ano. Eu acho tarde, tá? Eu acho que o Grêmio tem 6 jogos para fazer ainda no mês de abril. E o Grêmio não pode escapar do mês de abril, tá? Porque tu perde 3 ou 4 aí no início do Brasileiro. E tu vai mal na Libertadores, acabou. Entendeu? Então, eu acho que tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Precisa se movimentar rapidamente. Agora, para compor os buracos que estão faltando no grupo, e aí depois para a diferença. Mas eu acho que vai ser um assunto que nós vamos acabar tendo que falar mais fortemente, assim como fizemos, é preciso dizer,
todos os gremistas, ou a grande maioria dos gremistas, pressionando a diretoria para fazer reforço, para trazer reforço ainda no Campeonato Gaúcho, e acabou isso sendo fundamental. O próprio Renato, e a gente citou aqui parte da coletiva, a importância de trazer jogadores ainda naquele episódio. O Renato usou, a gente demorou, mas a gente trouxe, e eu acho que isso a gente precisa aplaudir, mesmo que por muito pouco o Grêmio não tenha trazido jogadores que foram fundamentais. Imagina se o Diego Costa não chega a ponto de jogar o Campeonato Gaúcho. Se o Grêmio tivesse insistido com o JP Galvão, talvez a história fosse outra neste momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.